Fala, teacher, beleza? Seja bem-vindo para mais uma live de aquecimento em preparação para o evento da semana do Teacher 10 em 30, que vai começar hoje, dia 11 de agosto, às 21 horas. Não perca, no link na bio, se inscreva para poder aprender ao longo dessa semana como ganhar mais de 10 mil reais por mês, trabalhando 30 horas semanais ou menos. A gente vai mostrar todo o passo a passo, os primeiros passos para você chegar lá, tá certo? Link na bio para se inscrever. E falando sobre o tema de hoje, nossa live de aquecimento e preparação para esse grande evento, a gente vai falar um pouco sobre como que você pode ter uma autoridade mesmo sem ter tantos seguidores, tá certo? Hoje em dia na nossa mente a gente vê muito o número de seguidores igual a autoridade. Outros professores podem até pensar que diploma é igual a autoridade, também não é, tá certo? Então, hoje eu vou demonstrar e explicar aqui como que vai ser mais fácil para você vender, vai ser muito mais fácil para você ter mais alunos, cobrar mais caro, se tornar uma autoridade, referência mesmo como professor de inglês, mesmo você não tendo tudo isso de seguidor ou precisando ter um monte de certificado de pós-graduação e tudo mais, tá certo? Então o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que entender então é qual que é a origem dessa autoridade. Todo mundo fala, eu quero ser autoridade, eu quero ser referência, mas de onde que vem essa autoridade no nosso mercado, né? No mercado de idiomas? A gente tem que entender que a primeira coisa, o primeiro ponto que vai trazer essa autoridade é justamente resolver problemas. Quando você entende que a resolução de problemas vai trazer essa autoridade, que quando a pessoa percebe que você vai resolver o problema dela, você é igual a autoridade, vai mudar o jogo para você, tá certo? E um segundo ponto que a gente fala bastante também sobre autoridade é: a autoridade não é algo absoluto, ele é referencial, então eles estão te comparando a quem, então a gente vai falar isso também. E o terceiro ponto, quando você fala sobre autoridade, é que a autoridade vem muito da repetição, da familiaridade. Então esses são os três pontos que a gente vai falar na live de hoje, tá certo, pessoal? Vamos voltar então no primeiro ponto. Então, a autoridade não tem nada a ver com seguidores gigantescos e também não tem nada a ver com você ter tido um monte de certificação. Ajuda um pouco, mas muito pouco. O primeiro ponto para você ter autoridade, mesmo com poucos seguidores, é justamente você ter muito depoimento. Quando você tem pessoas que falam, fiz o curso de inglês com o teacher XYZ e deu certo, a metodologia dele funciona, um professor diferenciado. Quanto mais depoimentos você tiver, quanto mais pessoas você ajudar a resolver o problema e elas falarem, pode ser tanto em mensagem quanto em vídeo, você utilizando essas mensagens ou esses vídeos, você vai aumentar naturalmente a percepção de autoridade. É instantâneo. Não importa tanto o número de seguidores. Se você tiver, eu prefiro ter 30 depoimentos e 100 seguidores do que 5 mil seguidores com 0 depoimentos, do que 15 mil seguidores e 0 depoimentos. Então, a percepção de autoridade é muito maior quando você tem pessoas que realmente atingiram o objetivo delas com a sua ajuda, tá certo? Lógico que de repente você diz, eu prefiro ter 2 milhões de seguidores ou 30 depoimentos. Aí talvez os 2 milhões de seguidores faça mais sentido. Mas eu estou falando aqui numa escala de teachers normais. Eu não estou falando de teacher blogueiro aqui, tá certo? Então um teacher comum, com 1.000, 1.500 seguidores, consegue ter muita autoridade, sem precisar ficar buscando like, ficar fazendo dancinha e ficar procurando crescer na internet, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Lembra, eu quero aumentar a minha autoridade, não tenho muito seguidor, depoimento. Mas como que eu vou pegar esse depoimento? Então, durante a aula, você pode separar os últimos 5 minutinhos ou pedir para ficar 3 minutinhos a mais e falar, tudo bem se a gente gravar? Se o aluno não ficar muito confortável em gravar ali no final da aula, você pode até oferecer um brinde para ele. Eu te dou uma aula a mais mês que vem. Se você fizer esse depoimento, você pode dar algum brinde, alguma coisa. E aí você guia o depoimento. O aluno ele não sabe dar depoimento. Então faz no formato de live, você pergunta, como é que era o seu inglês antes? Por que você precisava de inglês? Você já tinha tentado estudar inglês em outros lugares? Por que você acha que ele deu resultado? O que mudou agora que deu resultado? E deixa o aluno falar bem de você. Natural, assim. Um depoimento ali de 3 minutinhos está excelente, tá certo? Então é isso que a gente precisa fazer para conseguir aumentar a nossa percepção de autoridade através de depoimentos. Ponto 2, teacher.
é o que a gente fala e poucos teachers fazem, que é justamente ter um nicho, ter um grupo ali específico ali, só um pedacinho do mercado e falar, eu sou o rei desse pedaço. A gente tem muito tubarão, baleia, peixe grande já no oceano. Ensinar inglês é um oceano. A gente tem aí, posso falar tranquilamente, 20, 30 milhões de potenciais clientes no Brasil. É um oceano gigantesco. Porém, nós temos aquelas baleias gigantes que consomem grande parte desse público já. A gente tem as grandes franquias, aí tem os grandes blogueiros do Instagram, aqueles professores famosinhos no YouTube. A gente tem os gringos que estão chegando, pegando uma fatia desse mercado. E são pessoas muito grandes no mercado. E você não tem que lutar com elas, porque eles ensinam inglês para todo mundo, eles não têm um diferencial, é mais do mesmo. E está tendo até um movimento contra agora, de pessoas que fizeram esses cursos gerais, desses grandes players aí do mercado, não tiveram resultado, estão vindo buscar algo mais individualizado. Então você entende que você vai aumentar muito mais a sua autoridade no mercado de idiomas quando você tem um nicho específico que você é rei. Vale muito mais ser um peixe grande dentro de um aquário do que uma baleia no oceano. Então se você tem um aquáriozinho ali, quantos médicos precisam de inglês no Brasil? Sei lá, 5 mil médicos precisam de inglês? Se você falar para esse público, com certeza ali 30 desses 5 mil você consegue pegar, se você for um médico, se você for um inglês para médicos. Não, eu sou um inglês especialista para o agro, eu sou um inglês especialista do zero intermediário em um ano. Ou não, saia do eterno intermediário, ou passe na prova tal. Se você tem uma promessa muito clara e um nicho muito bem determinado, você rapidamente se torna rei desse nicho. Você não tem competição. Quantas pessoas na internet você conhece que são especialistas em inglês para Enem ou inglês para universitários? A gente tem uma mentorada no Viver de Inglês que ela faz inglês para universitários. E adivinha, qual que é a grande sacada disso? Ela consegue um aluno universitário, esse aluno, ele vai todo dia para a faculdade, ele tem um monte de amigos na faculdade que fazem inglês também. Ela dá um baita desconto, se você conseguir mais que X alunos, a gente faz um preço melhor. Pronto, turmas com 10 alunos, instantaneamente. Porque ela tem um nicho, ela é a teacher das universidades. A ponto dela falar, tô bem de aluno, tá recusando aluno agora, porque encheu muita gente. Lógico, esse não é o ideal, tem próximos passos que você pode fazer para absorver alunos infinitos, tá bom? Porém, ela se tornou uma referência dentro de uma única universidade, com vários alunos ali dentro. Então, quando você é referência em um ambiente, na Alexis, na nossa escola, a gente é referência em inglês rápido, imersões, cursos de 1 hora por dia todo dia, 3 horas por dia todo dia, 10 horas por dia todo dia. É isso que diferencia a gente do mercado. Então não importa, ela pode ver lá a professora Paula Gabriela, que é fantástica, maravilhosa, uma atriz, teacher também, mas ela é uma atriz acima de tudo, ela faz muito bem os personagens, os roteiros, ela é realmente uma blogueira. Mas eu e o Pedro não somos blogueiros e a gente consegue competir, a gente tem o nosso espaço no mercado, a gente consegue faturar aí 200 mil, tá batendo agora os 200 mil por mês. Por quê? Porque a gente tem uma fatia do mercado que é nossa e a gente é rei dessa fatia. Os alunos chegam e falam, eu procurei imersão do jeito que vocês fazem, em todo lugar não tem com essa carga horária, não tem o que vocês fazem em lugar nenhum. Eu falei, exatamente, por isso que eu sou rei desse pedaço. É um pedaço muito pequeno do nicho de inglês do Brasil, mas é meu, a gente domina lá, tá certo? Então uma vez que você entender isso, você vai ser a autoridade máxima numa pequena fatia do mercado, ao invés de querer pegar o mercado todo, porque já tem os donos do mercado todo. Aí fica bem difícil você concorrer, realmente. Então você tem que ter um diferencial muito nítido, muito claro, e aí quando você atrai essas pessoas, naturalmente você fala, eu já trabalho com esse nicho há tanto tempo. Hoje eu posso falar, na Alex a gente trabalha com imersões há 13 anos. Quem mais no Brasil trabalha com imersões há 13 anos? Ninguém sabe fazer o que a gente sabe. Então a pessoa já te percebe como autoridade, confia. Se você junta com o primeiro ponto, que é trazer depoimentos, aí acabou. Aí não tem como você não ser reconhecido como autoridade, tá certo? Então lembre-se, a fatia do mercado é estratégica, é importante. E também você ter depoimentos de pessoas dessa fatia do mercado, falando, realmente funciona se você é assim. E o que é legal? Uma vez que você pega um aluno,
esse aluno começa a te indicar para aquele dentro daquele nicho. Mas se você não tiver nicho, se é inglês genérico por inglês genérico, talvez ele não iria te indicar. Ele pode até gostar da sua aula, mas na hora de indicar para o amigo, eu tenho um professor de inglês legal. O que ele faz? Dá aula de inglês. Mas aula de inglês eu tenho esse outro teacher aqui na internet legal também. Pode falar, não, é um professor de inglês focado em ABC, tem um diferencial nítido e claro, aí sim as indicações acontecem com mais facilidade. Então, ponto 1, depoimentos. Ponto 2, você precisa então ter um nicho ultra específico que você vai se tornar rei no Brasil, você vai ser o maior no Brasil dessa área. E o ponto 3, justamente, é a familiaridade. A autoridade vem por familiaridade. Quando você vê a pessoa pela primeira vez, você não dá muita credibilidade para ela. Só que quando você começa a ver essa pessoa com frequência, normalmente você vai se familiarizando, vai ficando acostumada com os traços da pessoa, com o tom de voz da pessoa, com o jeito dessa pessoa falar, e naturalmente o nosso cérebro percebe uma autoridade maior pela repetição. É muito louco como isso funciona, como o cérebro funciona, mas é verdade. Tanto é que já foi feito pesquisas onde falavam para a pessoa assim, você acredita nessa frase? Uma frase aleatória, meio absurda. O pessoal falava não. Mas quando elas vinham e traziam um ditado popular, ou algo que parecesse um ditado popular, as pessoas tinham uma familiaridade com esse ditado popular e tinham uma percepção da informação de mais verdade. Então essa percepção da informação sendo mais verídica por ter um ditado popular ali, é por causa da familiaridade. Quando você rima ou quando você traz um ditado popular, parece ser mais verdade do que não. A familiaridade também acontece quando você vai comprar. Se você vê o pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, se a pessoa é consistente, se a pessoa é congruente, naturalmente você vai tendo uma percepção maior de autoridade que ela tem. Então, talvez o seu aluno, possível aluno, hoje não vá comprar de você. Porém, quando ele te vê uma vez na rede social, te vê uma segunda vez, começa a te seguir, vê mais um vídeo seu, vê mais um story seu, e vai te vendo com uma certa frequência, você faz anúncios na internet, você paga para o Instagram te mostrar para as pessoas, e o Instagram te mostra para aquela mesma pessoa 10, 20, 30 vezes, uma hora ela vai se acostumar com você e ela vai perceber uma autoridade com você. E essa familiaridade é um combo, né, de repetição e também de pequenos aprendizados. Então ela vê você ensinando um detalhezinho, vê você ensinando outro, então ela vai pegando o jeito, vai gostando de você, do seu tom de voz, e naturalmente ela vai vindo. Se você tem um nicho específico, melhor ainda. Você junta a familiaridade com um nicho específico, com prova, pronto, a autoridade ela é natural. Mesmo que você não tenha diplomas na área, mesmo que você não tenha muitos seguidores, você pode ter 500 seguidores. Se a pessoa te viu 30 vezes falando do nicho dela e mostrando um monte de depoimento para ela, a chance dela comprar de você é bem maior. Então tem como você aumentar a percepção de autoridade sem você precisar ser um grande blogueiro na internet com milhares de seguidores e sem você precisar de uma parede cheia de diploma. Nada disso é importante na hora de fazer uma venda. Ajuda, dá um empurrãozinho a mais, mas não é o grande diferencial. A percepção de autoridade vem quando você se acostuma com a pessoa, falando do seu nicho e falando também com depoimentos de outros alunos que estão naquele mesmo nicho. Esse é o combo perfeito para você trazer autoridade. É resultado, é repetição, é nicho. Tudo isso é uma autoridade muito maior do que um Instagram com 20, 30 mil pessoas. Tudo isso é uma autoridade muito maior do que uma parede cheia de certificado. Isso eu posso comprovar, porque passei por isso, meu irmão passou por isso, ou a gente vive isso dentro da Alex. Nós não somos blogueiros, não temos milhares de seguidores, também a gente não tem aí milhares de cursos, e a gente nem fala disso aqui dentro da escola, não é um tópico que a gente fica trazendo para os nossos alunos. Porém, os alunos eles veem a gente com uma certa frequência, eles veem que a gente é de um nicho específico que ele precisa e eles veem o depoimento do nicho. Rapidamente a autoridade sobe, a necessidade bate e ele se torna nosso aluno.
Tá certo, teacher? Fazendo esse combo, a sua autoridade vai subir e você vai vender muito mais. Esse é só um dos pontos que a gente vai tocar durante a semana do Teacher 10 em 30, que vai acontecer nos dias 11, 13 e 14 de agosto, sempre às 21 horas. Para se inscrever, link na bio, tá bom? Você vai realmente aprender a ganhar mais de 10 mil reais por mês, trabalhando 30 horas semanais ou menos, como professor de inglês aí, do conforto da sua casa. Não precisa ter uma escola como essa aqui. Você pode fazer mais de 10 mil de casa. Viajando, tem um escritório virtual, morando em qualquer lugar do mundo. Isso é possível, isso eu fiz, o Pedro fez, vários dos nossos teachers estão fazendo e agora você pode fazer também. Tá certo, teacher? Essa é a nossa aula de hoje, então, como aumentar sua percepção de autoridade sem ter que ter milhares de seguidores. E fica antenado aí, vamos ter mais lives por aqui pelo Instagram e também todos esses dias 11, 13, 14, às 21 horas no YouTube, a gente vai ter a nossa live, a nossa aula da semana do Teacher 10 em 30. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por hoje. A gente se vê numa próxima live.